Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, boa tarde, obrigada, Isaías. Estamos começando a nossa sessão agora da parte da tarde, do dia 1º de dezembro, nossa última reunião do ano de 2020, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Iniciando, então, com o processo de número 18 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia. O patrono se encontra, temos uma videoconferência, Isaías, o processo Banco BEG, o recorrente. Sim, presidente, o patrono se encontra. Posso convocá-lo? Pode convocá-lo, obrigada. Ok. Item 18 da pauta. Doutor Matheus, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 18 da pauta. Doutor Matheus, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada. Vai ser sustentação ou acompanhamento? É sustentação. Perdi. Ah, tá. Sustentação. É o único também, depois não temos mais. Só amanhã. Doutor Matheus, boa tarde. Pedir para o senhor abrir a câmera, por favor. Doutor Matheus, o senhor me escuta? Acho que o senhor vai... Ah, ele está falando alguma coisa aqui. Não. Ah, acho que o senhor abriu a câmera. Abriu ou não? Eu vi que o senhor mexeu aí em algum botão. O senhor está me ouvindo? O senhor tem que desabilitar o microfone. É do lado esquerdo do seu vídeo. E a câmera do lado direito. No meio tem um telefonezinho vermelho. Só não aperta aí, senão o senhor sai. Doutor Matheus, eu vou tirar o senhor da sala então, porque eu só volta. Não estou conseguindo me comunicar com o senhor. Bom, tirei, né? Avisei, dei um tempinho, avisei. Às vezes a pessoa tem dificuldade para abrir aqui a câmera e o microfone. Vamos aguardar.
Doutor Matheus, o senhor abre a câmera e o microfone. Isso. Acho que agora o microfone está aberto. O senhor pode falar comigo. Deixa eu... O senhor tenta abrir a câmera, por favor. É do lado. Ah, ele está... Boa tarde. Ok. Eu preciso que o senhor habilite o microfone e a câmera. O senhor... Voltou. Isso. Agora eu preciso que o senhor habilite o microfone e a câmera. Tem um botãozinho vermelho. O senhor não aperta esse botão vermelho. Do lado esquerdo do seu vídeo tem o microfone. Do lado direito tem a câmera. Só apertando os dois, o senhor vai aparecer e vai poder falar. Me responde se o senhor está conseguindo me ouvir, por favor. Tenta voltar com a câmera aberta e o microfone aberto já. Porque às vezes quando a gente entra com a câmera fechada, ele não abre. Não, mas eu acho que não consegue, não. Não, ele, né? Já abri, a hora que você abre, aparece a opção de entrar. Antes de dar o Join Meeting, você já muda já abre o microfone. Sabia. Eu já estou aqui me comunicando com ele, vamos ver. Ele precisa... Eu preciso saber se ele está apertando. Doutor, eu vou tirar de novo o senhor da sala. Eu acho que o senhor está me ouvindo. Não, ele não está. Ele não está nem me ouvindo. Ele disse que está apertando, mas ele não consegue ouvir, ele não está conseguindo nada. A terceira tentativa já. Ciência. Presidente? Oi, Fernando, fala. Uma sugestão, de repente ele fica testando lá na sala de apoio para ver se ele consegue, né? Vamos ver agora, ele entrou. Ele não poder comandar. Estou ouvindo, o senhor desabilitou, agora a gente não está enxergando o senhor. O senhor está me ouvindo? Doutora Andréa, Oi. Poderia sugerir, o senhor tem smartphone? Envia o link e tenta fazer o acesso através do seu smartphone. Manda por e-mail para si mesmo, abre o e-mail do seu smartphone
e clica no link. É uma tentativa. Eu acho que ele não nos escuta. Tem que escrever. Eu vou escrever. Tá. Presidente, eu acho melhor então chutar ele, já que ele vai entrar pelo smartphone, ok? Aí, já saiu. Já foi. Eu já tive esse problema, mas o meu foi problema no Google. Eu tive que reinstalar o Google. Não consegui entrar com câmera, com microfone, nada. Eu tive que entrar pelo smartphone. Pois é, as sessões presenciais tinham um atraso, né, dos voos. É uma troca, né? Hoje você... Mas não era sessão, era uma reunião e eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Não, a pessoa fica desesperada. Por que a fala do Caio está dando eco? É porque deve ser os microfones abertos. Doutor, o senhor nos escuta agora? Agora sim. Boa tarde. Agora sim, boa tarde, graças a Deus. Seja bem-vindo aí à nossa sessão. Pois é, a gente chega lá. Agora só pede para o senhor virar a câmera, botar na horizontal, aí o senhor fica... Assim? Tá perfeito, agora tá ótimo, tá? Então, vou passar a palavra... Estamos ouvindo. Vou pedir só para o senhor desligar o microfone agora e eu vou passar a palavra para o relator. Ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. O senhor está nos ouvindo? Eu fiz alguma coisa aqui que... Aperta o F8. Ah, bom. O senhor está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Doutor? Doutor? Está me ouvindo? Estraguei tudo de novo. Peraí. Deixa eu ver se o comando... O senhor está ouvindo? Tira o seu fone. Alô? Oi, a gente com o fone vai. Vocês estão ouvindo? Com o fone eu consigo ouvir. Ótimo. Então, doutor, o senhor está ouvindo a gente bem? Estou. Eu vou passar a palavra para o relator, então, para ele iniciar o relatório. Tá? Para o senhor fazer a sua... Está ótimo. Muito obrigado. Tá? Por favor, doutora Lívia. Doutora Lívia, pode começar o seu relatório, por favor. Lívia, microfone, Lívia. Eita, desculpa. Recurso especial de divergência depois pelo sujeito passivo contra o acórdão 201.001.929 de 2017, pelo qual o colegiado, por unanimidade, negou o provimento ao recurso voluntário, ementa sobre a devolução de 1/3 da COFINS e repercussão disso no saldo negativo
da ACS. A ponta recorrente divergência de interpretação na legislação tributária, compensação de 1/3 da COFINS, reflexo saldo negativo de CSLL, limitada à compensação com débitos de períodos subsequentes, indicando como paradigma 1302.001.803, que fala saldo de CS apurado em 31/12, após a compensação legal de 1/3 da COFINS, se negativo, poderá compensar estimativas do tributo em períodos subsequentes, ou a CLL devida no ajuste, que indica aqui a base legal. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, transcrevo os trechos do despacho de admissibilidade, então, vou ler só o trecho que ele... Enquanto o recorrido abraçou-se no entendimento de que o quantum do saldo negativo de CSLL, que foi sensibilizado pela compensação de 1/3 da COFINS, em nenhuma hipótese pode gerar saldo a restituir ou compensar em períodos de apuração subsequentes, ou seja, considera para efeito de cálculo comparativo com a CSL a pagar as demais parcelas redutoras da CSLL acrescidas no próprio valor compensado de 1/3 da COFINS. De outra banda, no paradigma, essa impossibilidade só advém estritamente da parcela de 1/3 da COFINS que ultrapassar o quanto da CSLL a pagar. Porém, antes de feita essa compensação, bem assim, sem considerar também no cálculo comparativo as demais parcelas redutoras da CSLL, como ocorreu no recorrido. Aí ele traz aqui o trecho do acórdão recorrido, em que deixa clara nos cálculos essa divergência da repercussão de 1/3 da COFINS e no saldo de CS a pagar. Vou me abster de ler o trecho do despacho aqui, então. A Fazenda apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito do recurso. É o relatório, presidente. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui. Vou zerar aqui o cronômetro. Aqui, ó. O senhor já pode iniciar a sua sustentação, tá? Vamos lá. Mas ele tá mudo, né? Tem que habilitar o microfone. O senhor precisa habilitar seu microfone. Microfone, isso. Agora eu acho que foi. Estão me ouvindo? Pode começar. Espera aí que eu vou iniciar. Tudo bem. Ó, pode ir. Tudo bem. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui, todos os conselheiros. Como bem relatado aqui pela relatora do caso, aqui trata-se de auto de infração, de multa isolada, sobre algumas antecipações de CS, tá? Especificamente aqui para o período que a gente está discutindo, o período remanescente de janeiro de 2000, abril e maio de 2001, sobre a justificativa de que o saldo negativo utilizado para a compensação desses débitos seria insuficiente. A insuficiência desse débito, constatado tanto pelo auditor, quanto e ratificado pelo acórdão da Câmara Baixa, se deu pura e simplesmente pelo fato de que o contribuinte não poderia ter se utilizado de 1/3 da COFINS paga para compor o seu saldo negativo de CS. Pois bem, antes de entrar no mérito propriamente dito, eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos incontroversos do acórdão. O primeiro ponto dele, que eu gostaria de ressaltar, é de que o saldo negativo que o contribuinte busca aqui o reconhecimento para fins de extinção desses débitos, ele realmente é composto, não é só dele, ele é composto de 1/3 da COFINS paga. O segundo ponto, que ficou consignado também no acordo, é que após a compensação desse 1/3 da COFINS paga com a ACS, o contribuinte ele ainda apurou CS a pagar. Depois dessa apuração, ele fez as deduções legais, também consignado no acordo, as deduções legais para então chegar no saldo negativo. Quais foram essas deduções legais? Ele deduziu a CS de antecipações do respectivo ano calendário, ele deduziu a CS retida na fonte, e ele também deduziu a CS de crédito do artigo 8º da MP 1991, lá de 99. Feito isso, ele chegou no crédito de saldo negativo, utilizado, então, para compensação desses débitos aqui em tela. Pois bem, o ponto aqui que eu gostaria de trazer, essa premissa fática nos dá a entender que a matéria agora é unicamente de direito. E qual é ela? A interpretação dada efetivamente, que segundo o entendimento do fiscal, quanto o entendimento corroborado pela Câmara Baixa do CARF,
corroboraram que o contribuinte não poderia se valer deste crédito para compensar débitos posteriores. Todavia, o contribuinte, a gente ousa discordar desse entendimento, uma vez que o artigo 8º, parágrafo 3º da 9718, ele não pode ser interpretado de forma isolada. O artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º da Instrução Normativa da própria Receita, a Instrução Normativa 6 de 99, ela esclarece efetivamente qual seria o procedimento e a existência da efetividade desse crédito para fins de compensação. O que essa instrução normativa ela aclara para a gente? Ela aclara o seguinte, ela fala o seguinte, olha, se a sua COFINS, se esse terço de COFINS pago for menor do que a CS apurada, e posteriormente a essa apuração você fizer as deduções corretas, você apurar assim saldo negativo, esse saldo negativo, ele serve sim como crédito para períodos posteriores. Porém, caso contrário, se a COFINS, se esse 1/3 de COFINS pago for superior à CS apurada, esse crédito isoladamente não pode ser utilizado para fins de compensação de débitos futuros. Ocorre que exatamente a questão oposta foi o primeiro fato que eu narrei aqui que se enquadra no nosso caso em tela. Ou seja, ficou consignado aqui no acordo que realmente o contribuinte se utilizou da compensação desse 1/3 da COFINS paga com a sua CS, efetuou deduções legais posteriormente a isso, e assim chegou ao saldo negativo utilizado para a quitação desses débitos posteriores. Então, o procedimento adotado pelo contribuinte aqui é um procedimento correto. Ele teve a legítima, ele observou o dispositivo legal para fins de apuração e utilização desse crédito. Então, por esse motivo, que o contribuinte vem aqui requerer a reforma do acordo recorrido e, consequentemente, a anulação desse débito ora discutido. Agradeço. Ok, relatora, pode continuar sua leitura. Tá. A matéria é eminentemente de direito, mas eu, particularmente, nunca tinha analisado essa questão. Então, eu vou... E acho que a gente... Não me lembro de ter discutido isso na turma. Então, eu vou ler o voto com mais cautela aqui, só para deixar todo mundo na mesma página. Então, não teve questionamento quanto ao conhecimento, é matéria exclusivamente de direito, o paradigma trata da questão, então eu adoto as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do recurso. O mérito, então, é definir se o saldo negativo de CS, quando formado pela dedução de 1/3 da COFINS paga, conforme a permissão, então, constante do parágrafo 1º do artigo 8º da 9718 de 98, pode ou não ser utilizado para compensações em períodos posteriores. Coloco aqui a legislação discutida, que eleva a 3% a alíquota da COFINS. Aí fala, a pessoa jurídica poderá compensar com a CSLL devida em cada período de apuração até 1/3 da COFINS efetivamente paga. E aí continua aqui. O acordo recorrido cita a seguinte tabela acerca da apuração da CSLL realizada pelo sujeito passivo na DIPJ 2000, ano calendário 99, lucro real anual, observando que, caso não se considere a dedução de 1/3 da COFINS, o sujeito passivo teria apurado 1.176.406 de CS a pagar em 31/2/99. Então, está aqui. CS devida 2.349, com compensação de 1/3 da COFINS de 2.274, dá um CSL ajuste, aí tem uma recuperação, CS paga por estimativa, deduz, tá? Então, dá um CS a pagar. E ele faz uma tabela comparativa sem considerar esses 2.274, e dá, então, na conta dele, que é a última coluna direita, a diferença, então, entre a CSLL que o contribuinte apurou que foi negativa e que o acordo recorrido apurou. Diante disso, o recorrido observa que o valor de 2.274 de COFINS deduzido resultou no saldo negativo de CS que a autuada pretendeu utilizar na compensação de débitos de período de apuração subsequentes, isso é, 1 de 2000 e 4 e 5 de 2001, afirmando ser tal procedimento vedado. Nesse sentido, corrobora com a decisão da DRJ, que afirma que o saldo negativo de CSLL gerado em 99 não poderia ter sido utilizado para compensar a CSLL devida em anos posteriores.
Aí eu dizendo, compreendo que tal interpretação constante do acordo recorrido com a devida vênia não é mais adequada. Na verdade, a compensação de até um terço da COFINS está limitada ao valor da CSLL apurada, devida, mas o artigo 8º da Lei 9718 não trata sobre a formação do saldo negativo de CSLL a pagar do período. É dizer, o que a legislação veda é tão somente que o valor de um terço da COFINS ultrapasse o valor de CSLL devida apurada, a fim de não gerar repetição de indébito, por si só considerado. Mas não há vedação para que seja computado até esse limite e posteriormente aproveitado o saldo negativo de CSLL em períodos subsequentes. Então, acho que tem um ruído aí no entendimento que o acordo recorrido e a DRJ consideraram. Se observar aqui, conforme exposto no paradigma apresentado pelo recorrente, a tese exposada pelo sujeito passivo encontra guarida na legislação tributária e o assunto foi expressamente regulado pela Instituição Normativa 6 de 99, artigo 9º, em seu parágrafo 2º. O artigo 9º fala, no caso de pessoa jurídica que apura CSLL anualmente, a compensação referida no artigo 7º poderá ser efetuada por ocasião do pagamento dos valores devidos por estimativa ou do saldo apurado de 31 de dezembro. O pagamento por estimativa, a compensação poderá abranger a parcela compensável da COFINS correspondente ao próprio mês a que se referir, ou a meses anteriores do mesmo ano calendário. Na apuração do saldo devido em 31 de dezembro, serão considerados os seguintes procedimentos. Da CSLL apurada, poderá ser deduzido até um terço da COFINS relativos aos meses correspondentes ao próprio ano calendário. O saldo apurável na forma do inciso anterior, é o que foi o caso, né? Se positivo, dele será deduzido os valores da CSLL efetivamente pagos sobre a forma de estimativas, que foi feito pelo contribuinte. O saldo remanescente, na hipótese ali na B do inciso anterior, B. Se negativo, será considerado como parcela compensável da CS em períodos posteriores na forma da legislação vigente. Então, aí eu dizendo, foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, conforme se depreende da análise da tabela de apuração de CSLL trazida na acórdão recorrido e acima reproduzida. Do valor de CSLL apurado como devido, houve a dedução de um terço da COFINS, restando ainda um saldo positivo de CSLL devida, CSLL ajuste de 75.203. Então, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º 2b da IN 6 de 99, acima transcrito, desse valor foram deduzidas as parcelas de crédito de CSLL, obtendo-se um saldo agora negativo. Tal saldo negativo, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º 3b, que eu li agora, da IN 6 de 99, foi considerado parcela compensável de CSLL em períodos posteriores. Em síntese, para efeitos de saldo de CSLL a ser aproveitado em períodos subsequentes, não se revela adequado extrair o valor informado a título de um terço da COFINS na DPJ 2000, sendo, portanto, correta a pretensão do sujeito passivo em relação ao direito creditório por ele pleiteado. Antes exposto, serei entre o meu voto para conhecer o recurso especial e no mérito dou-lhe provimento. Ok. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, pode se pronunciar. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Já votei essa matéria, né, para o Caio fazer piadinha. 1302-001-804, entendimento idêntico da conselheira Lívia, pautado na IN. Para mim, a IN é muito clara aqui no passo a passo, para evitar qualquer dúvida no sentido dessa interpretação, é que a IN nem foi cogitada no voto da Eva, senão eu acredito que ela teria interpretado de forma diferente no recorrido. A IN também não é cogitada no primeiro acórdão, né, porque esse acórdão recorrido ele vem depois do afastamento da decadência, né, e é por isso que eu estava pesquisando aqui, né, eu acho que o litígio se resolve só com essa questão de direito, né, aparentemente, porque era isso que eu estava conferindo aqui. Aparentemente, as multas isoladas são só porque sobraram de estimativas que foram liquidadas com esses créditos. Aparentemente, o único mérito seria esse, né, a existência do crédito. Não tem mais nada suscitado aqui. Então, vou acompanhar a relatora. A dúvida seria, né, se existiria uma ordem de utilização de indébitos, porque se você utilizasse primeiro as antecipações, né, e aí quando chegasse a utilização de um terço da COFINS, se você o colocasse por último,
o valor seria superior à CSL que era devida naquele momento, né? Então, eu acho que a IN vem estruturando a ordem de utilização dos créditos como, primeiro, 1/3 da COFINS, então, se ele é inferior ao valor do débito da CSL, você pode aproveitá-lo integralmente, e a partir daí você deduz as outras antecipações, e são essas outras antecipações que formam o saldo negativo que está sendo utilizado. Então, demonstrado aqui que 1/3 da COFINS são 2.200.000 e a CSL devida 2.300.000, né? Então, entendo que o saldo negativo aqui que foi utilizado pelo contribuinte é formado por limitações. Desculpa, mas eu acho que o Tozelli não está te ouvindo. Eu acho que ele congelou. O doutor Caio quer falar isso? Era isso, eu acho que a gente perdeu o Tozelli. Eu acho que o Tozelli... Eu vou tirar o Tozelli para ele voltar. Ah, já saiu. Só um instantinho, conselheira. Desculpa lhe interromper, mas... É horrível interromper no meio do raciocínio. Vou voltar aqui para o que eu estava fazendo. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora, a conselheira Edeli, pode continuar, pode falar. Eu acho que o senhor não pegou nada da conselheira Edeli. Eu estava ouvindo tudo, até a observação do Caio. A Edeli estava tentando, inclusive, levantar a mãozinha antes da Edeli, mas... Você chegou a ouvir a Edeli, não? Tudo. Ah, ouviu? Eu que me excluí depois que vocês falaram, então... Tá, jóia. Tá. Conselheira, então pode continuar. Conselheira Edeli? Tá. Achei que eu também tinha sido perdido. O acórdão recorrido circunscreve a questão de direito exclusivamente a esse ponto, né? Então, eu entendo que não há por que se cogitar de outra decisão que não seja o provimento nessa linha, porque eu concordo com a interpretação da conselheira Lívia, então, com a relatora. Ok, conselheira Viviane, como vota? Me acompanha a relatora, nesse caso. Conselheira Amélia, como vota? Acompanha a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu acompanhei a conselheira Eva naquela ocasião. É uma matéria que eu ainda não havia estudado, e o debate na ocasião, retomando aqui minhas anotações da pauta, caiu exclusivamente em face do parágrafo 3º da lei, que não ajudava muito, inclusive com aquele trecho, em nenhuma hipótese poderá, e aí discutiu-se se o quadro da Eva seria o decisivo ou não, justamente em função da alocação. Se você aloca as estimativas e considera o CSA pagar, cai no limite, e aí não sobraria nada, vamos dizer assim. E nesse caso específico, em nenhum momento essa instrução normativa, que a meu ver é esclarecedora e fundamental, o desfecho aqui do julgamento, foi trazido à baila, não sei por que motivo, isso o tempo leva, mas é bom que eu estou aqui agora na Câmara Superior, que a gente pode rever nossos erros. Erros não, porque não tem verdade, né, presidente, como diria Drummond, mas alguns equívocos e muito grato pelo esclarecimento. Que bom que eu tive a oportunidade de rever um ponto que naquela ocasião eu votei de forma desfavorável, mas que diante do voto e diante da instrução normativa, realmente o crédito é legítimo. Mudo minha opinião aqui, expressamente, e acompanho a relatora, presidente. Ok, conselheiro Caio, o senhor pediu a palavra, então já pode falar. Não? Eu vi a mãozinha, então tá. Então pode votar, conselheiro. A minha mão está levantada? Estava, mas já saiu. Ela está bastante estranha hoje. Bom, eu cumprimento a doutora Lívia pelo voto e acompanho. Ok, eu também acompanho a relatora, então conhecido por unanimidade e dar provimento por unanimidade.
Ok, doutor? Muito obrigado. Boa tarde. Senhores conselheiros, pela atenção. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bom, então, continuando a ordem da pauta, vamos para o número 19, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente Fazenda Nacional, interessado BTK Consultoria e Participações. Conselheira, quando a senhora estiver pronta, só está com a palavra. Bom, presidente, para registrar aqui o item 19 e o 20 são do mesmo contribuinte, os recursos são praticamente idênticos, os casos são praticamente idênticos, né? Um discute o crédito do RPJ e outra contribuição social, mas os fundamentos são, essencialmente, são idênticos, né? O voto está idêntico, então poderia ser repetido o resultado, tá? Para registrar. E eles são bem semelhantes àquele caso da Promex que a gente jogou pela manhã, tem algumas peculiaridade aqui na questão do recurso. Então, aqui, vou passar o relatório. É um recurso da PGFN, né, face do acordo também que registrou ementa em relação à perda e compra, compensação de pagamento a maior crédito comprovado de PJ e contabilidade, considerou princípios da verdade material e informalidade pela possibilidade. Então, considerou as informações de PJ da empresa, apresentada antes do envio do perda e compra, né, documentação também, que os valores de apuração da RPJ ou contribuição social foram recolhidos em montante superior efetivamente devido, reconhecendo a existência dos créditos e homologadas as compensações, mesmo não tendo sido retificado a tempo do CTF da empresa, em atendimento aos princípios da verdade material e formalidade que regem o processo administrativo. Então, o contribuinte, no caso, apresentou DECOM, pretende a compensação, calculados em setembro de 2008, com crédito proveniente de pagamento maior que custo de renda. E aí o processo teve origem com o indeferimento da CDCOMP, em razão da divergência apontada pela autoridade fiscal entre os valores constantes de PJ, de CTF e DECOMP, né, na manifestação de conformidade apresentada, a TRJ julgou improcedente, considerando a insuficiência da apresentação de prova, inequívoca, mediante a documentação hábil e idônea, para comprovar a existência do crédito, recomendar maior o devido, então que acarreta a manutenção da negativa de reconhecimento do direito creditório, por consequência da homologação, a declaração de compensação, a ineficácia de retificação do CTF transmitida após a ciência dos despachos decisórios, exclusão do débito do RPJ trimestral declarado em cotas mensais sucessivas. Então, considerou ineficaz para efeito de determinação do crédito do CTF retificador transmitida após o despacho. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi dado, então, provimento, conforme já referido. Dessa decisão de segunda instância, essa decisão foi embargada, inicialmente pela PGFN, contando obscuridade, um acordo reconheceu o direito creditório com base exclusivamente em comprovante de entrega da escrituração digital, sem qualquer análise da escrita contábil fiscal do contribuinte. O presidente da turma COP, despacho recorrível, rejeitou os embargos apresentados, aqui eu escrevo um trechinho que ele consignou, então, que em nenhum momento, portanto, o relator sinalizou que seria necessário proceder à efetiva análise da escrita contábil fiscal do contribuinte, nem tampouco afirmou que o embargante teria juntado aos autos a sua escrita. Pelo contrário, expressamente consignou que o embargante havia juntado aos autos tão somente os comprovantes de apresentação da escrituração digital, e construiu uma argumentação segundo a qual, no contexto do caso concreto, se revelava suficiente ao provimento do recurso voluntário. Então, cientificado do despacho que rejeitou os embargos, a PGFN interpôs um recurso especial a essa turma, alegando divergência em relação a duas matérias: possibilidade de retificação do CTF após o despacho decisório, que indeferiu o DECOMP, e dois, subsidiariamente, em relação à necessidade de manifestação da TRF contra a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Indicou como paradigmas de matérias, respectivamente, então, o acordo da Câmara Superior, 9101-004138, e em relação à matéria subsidiária, 3302-01727. Então, transcrevo aqui as emendas. Quanto ao mérito, então, em suma, traz aquela questão de que o colegiado homologou, então, a compensação sem analisar a escrita fiscal ou contábil do contribuinte, não teria demonstrado a certeza de liquidez do crédito, a retificação deve se fundamentar, né, na escrita contábil fiscal, acompanhada da documentação de suporte, então afirma que o direito pleiteado não foi comprovado, não haveria como ser reconhecido o crédito e homologada a compensação. Subsidiariamente, caso não se vislumbre razão para negar de plano o direito invocado, que os autos sejam então encaminhados à DRF de origem para ser analisado o mérito do direito creditório sob pena de supressão de instância.
Então, pede o reconhecimento, o provimento do recurso para reformar e o pedido subsidiário. Então, o presidente da Câmara Recorrida competente, então, deu seguimento à admissibilidade, ao recurso, né, do despacho de admissibilidade, admitindo a comprovação em relação à arguição principal e à subsidiária. O interveniente foi cientificado. A Amélia caiu. Hein? A Amélia caiu. Caiu a energia. Depois tem a energia. Bom, vamos aguardar aqui, Viviane. Deixa eu ver se aparece. Só avisando, aqui está piscando, tá? Então. Isso porque é a última reunião do ano. Então tem que ter todas as emoções que fazem parte. Nós temos que testar agora a sessão virtual nessa época de chuvas de verão, né, presidente? Porque em São Paulo isso aqui é um grande problema, porque eu morava em Pinheiros e agora estou em Perdizes. É impressionante. É uma chuva de verão, acaba a energia. Impressionante. Aqui a previsão também é de chuva. Vamos ver. Eu falei para ela tentar o acesso pessoal do iPhone. Vai que tem bateria, né? Pelo menos a gente julga esse e dá um intervalo. Oi, Amélia. Então vamos lá, Viviane. Vamos rápido. Temos os dois, né, para julgar. Vocês estão me vendo? Estamos vendo, ouvindo, tudo ótimo. E agora vamos em frente. Vai lá, conselheira Viviane, vamos tocar isso. Os dois BTKs, vamos. Ok, então parei aqui na questão da admissibilidade. Então, tanto em relação à arguição principal quanto à subsidiária foram admitidas pelo presidente da Câmara Recorrida. Então, o contribuinte foi cientificado desse segmento, né, do acordo de recurso voluntário, recurso especial, despacho de admissibilidade, e um AR juntado aos autos, mas não apresentou contrarrazões. Então, esse é o relatório. Em relação ao conhecimento, o recurso, então, foi admitido. Assinei como presidente substituto, então, da sessão, na ausência da presidente da Câmara Recorrida e presidente da sessão. Sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária. Trago aqui o trecho do recurso especial da PGFN contra as divergências alegadas. Sustenta que no que toca à interpretação do artigo 170 do CTN, artigo 74 do 430. Em ambos os feitos, o contribuinte retificou do CTF após a ciência do espaço denegatório da DECOMP, colegiado a qual considerou ser líquido e certo
O crédito pleiteado homologou a compensação sem qualquer análise da escrita fiscal contábil do contribuinte, e aí aponta que, diversamente, em relação à primeira turma da Câmara Superior, entendeu que, para o devido reconhecimento do crédito, deveria ser apresentada a escrita, acompanhada da documentação de suporte, concluindo não ter provado a liquidez e certeza, que é o paradigma referido, 9101-004138. E a questão da matéria, então aqui, uma vez identificado o erro no CTF, caberia ao contribuinte retificá-lo ou demonstrar ao fisco o equívoco cometido por meio dos documentos. Não tendo se desenvolvido de tal ônus, não há como ser reconhecido o crédito pleiteado e não pode ser homologada a compensação. Subsidiariamente, caso não entenda não ser o caso de denegar de plano, deve ser encaminhado à instância de origem para que seja analisado o mérito sob pena de supressão de instância. Com efeito, a apreciação do mérito pelo voto condutor resulta em contrariedade ao princípio do efeito evolutivo. A matéria não foi objeto de apreciação pela DRF e DRJ. Também não poderia ser apreciada pelo juiz adquém sob pena de supressão de instância. E o despacho de admissibilidade, então, considerou comprovada a divergência em relação a ambas matérias. Sobre a retificação do CTF após o despacho decisório, enquanto recorrida, entendeu que os valores apontados na DPJ refletem a realidade dos fatos, podem firmar os valores anteriormente confessados do CTF e retificados posteriormente. O paradigma apontado da Câmara Superior decidiu de um modo diametralmente oposto. O DPJ não tem natureza de confissão de dívida, sendo informativa, a convergência deve estar entre as informações declaradas em PRDCOM e CTF. Deve ter fundamento dos dados da escrita contábil fiscal do contribuinte, acompanhado da documentação de suporte. E 2, sobre a necessidade de submeter-se ao exame da DRF, análise acerca da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Então, a decisão recorrida entendeu desde logo pela correção dos valores de apresentação, de apuração apresentados pelo contribuinte de PJ. Então, razão pela qual pagamentos relativos aos tributos tornam-se indevidos podem ser utilizados pelo contribuinte na compensação de outros débitos. No qual o paradigma apontado, em modo de oposto, ao débito tem que ser devidamente apurado pela autoridade fiscal quanto à liquidez e certeza. Então, diante desses elementos demonstrados, considerou bem evidenciadas as divergências jurisprudenciais apresentadas entre os casos similares, consoante o despacho de admissibilidade, que eu ratifico nesse momento e conheço no recurso especial. Quanto ao mérito, então, aqui a questão é bem similar que a gente tratou no caso do Promex, né, o litígio, então, se decidido sobre a possibilidade ou não de retificação do CTF após o despacho decisório, que deferiu a DECOM. Nesse caso a turma tendo a possibilidade, a recorrente apresenta como pedido subsidiário a remessa dos autos à unidade da FB de origem para análise da liquidez e certeza do direito pretendido. O acordo recorrido ao analisar o tema da controvérsia, então trouxe os argumentos principais, extrai do voto vencedor da matéria julgada, tratando-se então de apuração de RPJ da sistemática do lucro real, o valor dos débitos era apurado por meio da DPJ, por meio de escrituração e por meio de escrituração fiscal do contribuinte. Assim mesmo, com a falta da retificação tempestiva do CTF, era possível a análise da existência do crédito mediante verificação dos valores de apuração da RPJ devido pela empresa, constatando na própria manifestação de conformidade que o contribuinte informa que errou ao informar na CTF relativo ao primeiro trimestre de 2008, os valores devidos de contribuição social no mesmo montante do trimestre anterior, verificado o erro apresentou PRDCOMP para utilizar os pagamentos realizados a maior, no entanto, não realizou a tempestiva retificação da CTF. Então, somente por meio de orientação do CAC, foi orientado a apresentar o CTF, e a delegacia de julgamento, conhecendo esse argumento, posse da DPJ, comprovação do lucro real, onde restou demonstrado a existência de prejuízo fiscal, entendeu que a confissão de débitos apresentada no CTF, retificação realizada somente após a ciência do despacho, não poderia sobrepor as normas legais vigentes. Então, questiona, na verdade, não tem hora que teria que ter o apego. A CTF, quanto instrumento de confissão de dívida, não serve para verificação do valor devido dos tributos, enquanto que a DPJ, mais ainda nesse caso, onde se apura o lucro real, demonstra toda a composição dos valores devidos dos tributos. Acho que no presente caso faltou a delegacia de julgamento aprofundar a análise em razão da apresentação da DPJ original com a apuração do prejuízo no período em questão. Por isso, entendo que merece reparo da decisão em questão. Então, analisando a documentação juntada do processo, a empresa, desde a apresentação da DPJ original, apresentou prejuízo fiscal, não apresenta, no caso, empresas, na própria DPJ verifica-se lucro tributável no trimestre, prejuízo em outros. Quando da apresentação do recurso voluntário, muito limitado, por sinal, a empresa acordou de apresentar os comprovantes e a apresentação de toda a escrituração digital, somando-se os valores apresentados na RPJ e contribuição social do ano calendário 2008, entendemos que a empresa consegue comprovar que os valores apontados na RPJ refletem a realidade dos fatos, podem firmar os valores anteriormente confessados na CCF e retificados posteriormente. Então, no sentido de pela correção dos valores apurados
apresentados pelo PJ, necessário reconhecer a inexistência de RPJ com a pessoa social a pagar, razão pela qual os pagamentos relativos a esses tributos tornam-se indevidos e podem ser utilizados na compensação de outros débitos perante a Receita. Então, deu provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito ao pagamento indevido e homologando a compensação vinculada ao oferido crédito. Então, o recorrido fundamentou a decisão fática de PJ original, indicava que o valor do direito creditório presenteado era líquido e certo, em função de constar na referida declaração a apuração de prejuízo fiscal para o primeiro trimestre, período qual está vinculado o pagamento que seria a origem do direito creditório do contribuinte, referendo ao voto do contribuinte quando do protocolo do recurso voluntário apresentou o comprovante da apresentação de toda a escrituração digital, e, considerando esses fatos, decidiu pela procedência. Que a questão não é consensual nesse âmbito, há inúmeras decisões pela impossibilidade, aqui eu trago a mesma decisão referida anteriormente, a 9101-2766, 2017, da palavra dos conselheiros André Mendes e Moura, já de conhecimento, no mesmo sentido, esse acórdão, já referi também no voto anterior, que é aqui apresentado como paradigma, o 9101-004138, e nesse sentido é que, tendo que o ônus da questão do ônus da prova, no processo de compensação, de acordo com o artigo 74, na 430, né, então, cabe ao contribuinte a prova da liquidez e certeza do crédito tributário, pleiteado para fins do indébito, e que, em caso de retificação do DCTF, não comprovação, a necessidade de escrita fiscal, então, caso de haver não comprovação, essa retificação, então, deve ser acompanhada da documentação de suporte. Mera alteração do CTF, acompanhada de provas, não é suficiente. Então, não se trata de mera formalidade, a possibilidade de retificar, que é a questão da retificação seria necessário, especialmente para alterar a base de cálculo do tributo, da origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que indeferiu o pedido com base em dados da declaração original, deve caber a apresentação da documentação de suporte. Então, eu entendo que essa discussão deve prevalecer nessa turma. Foi o caso aqui, a retificação do CTF, princípio do contribuinte, ou até de ofício, após a emissão do despacho decisório, que apreciou o DECOMP não é impossível, contudo, deve estar suportado pelo escrito contábil e fiscal e documentos que lhe deram suporte, né? O artigo 170 CTN, nesse sentido, autoriza a compensação somente de créditos líquidos e certos. Não importa a análise da verificação do ônus. Dos autos aqui constata-se que a DECOMP foi indeferida face à demonstração de inexistência de crédito proveniente do DAF, veiculado na declaração de compensação, tendo visto que o pagamento estava integralmente vinculado para fins de quitação do débito, mesmo tributo e período de apuração dele mencionado. Na administração de conformidade, o contribuinte esclarece que promoveu a solicitação da compensação mediante a apresentação da referida PERDECOMP, todavia, ouvidou-se de efetuar a retificação do CTF original, particularmente no que concerne a exclusão das informações relativas aos valores pertinentes ao IPJ de contribuição social no primeiro trimestre de 2008. Então, aduz que a informação especificada na DPJ 2009, transmitida em outubro de 2009, demonstra a produção de prejuízo no encerramento do primeiro trimestre. Junto à manifestação de conformidade, apresenta a cópia integral das declarações, de PJ e a de CTF original e a retificadora. Como bem observado, a decisão de primeira instância, o contribuinte promoveu a entrega da CTF retificadora com a exclusão integral dos valores do débito apurado no trimestre anterior, bem como os correspondentes cotas de imposto de renda originalmente apurado e confessado. Não é certo que mesmo a apresentação de CTF retificadora de modo tempestivo, no caso aqui já foi após o despacho, né? Mas mesmo no caso de retificadora de modo tempestivo, não conferiria de plano direito ao crédito pretendido, tampouco a mera apresentação de informações prestadas de PJ seria suficiente por si só para comprovar a efetiva ocorrência do erro no preenchimento então, do valor do tributo confessado. E aqui a minha questão da CTF não cabendo, alegando esse erro, quanto caberia contribuinte ter juntado os elementos de prova observado disposto no artigo 16 do decreto 7235. Coloque somente em recurso voluntário, o contribuinte apresentou os comprovantes da escrituração contábil digital, ainda desacompanhados dos documentos que embasaram os lançamentos, que justificariam ele equívoco informado, o que se mostra insuficiente para demonstrar a robustez do direito que pleiteia. Então, trago o artigo 923 do RI, a questão da prova pelos registros contábeis, e o voto condutor, a recorrida adota premissas distintas das aqui expostas para deferir o pleito do contribuinte e homologar a compensação. Então, ele considera que a CTF, enquanto instrumento de confissão de dívida, não serve para verificação dos valores devidos dos tributos, enquanto que a de PJ, mais ainda nesse caso, de se apurar o lucro real, demonstra toda a composição dos valores devidos dos tributos. Então, isso, tanto que acho que no presente caso faltou a delegacia de julgamento aprofundar a análise, tendo que ele merece reparos à decisão da DRJ.
e aí faz a apreciação dos elementos disjuntados, considerando os comprovantes, né, da entrega da escrituração digital e da provimento. Em razão de tudo exposto, eu considero que não se pode concordar com o recorrido, que sustenta que caberia à administração tributária, diante da existência de informação lançada em PJ, previamente disponibilizada nos sistemas eletrônicos, o ônus de perqueria, inexistência ou inexatidão do crédito pleiteado. Assim, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida, mantendo-se a decisão de primeira instância pela não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte. E, nessas circunstâncias, resta então prejudicada a análise da questão subsidiária, que seria a necessidade de submeter-se ao exame do DRF, a análise acerca da liquidez e certeza do crédito pleiteado. E, presidente, eu acho que nesse ponto aqui, como tem essa questão subsidiária, né, e eu paro, né, pelo meu entendimento, já do provimento pelo ponto principal, eu acho que eu paro aqui o voto. Ok, conselheira Viviane, obrigada. Conselheira Edeli, como vota? Conselheira Edeli, a senhora está me escutando? Aqui, era o F8. Agora foi. O caso, à primeira vista, me pareceu ter alguma distinção do Promex, né, mas a construção que o conselheiro Abel faz, integrada pelo despacho de rejeição dos embargos, né, denota que na verdade, os casos se assemelham bem, como a conselheira Viviane colocou, e até faço um acréscimo, porque no Promex também tinha uma alegação que não foi relevante para a nossa decisão lá no recorrido, que era a arguição da contribuinte de que ela estava sujeita à apresentação também de escrituração digital, né? Essa alegação havia lá, mas para nós era desnecessária, porque bastava a DIPJ já evidenciando em débito, né? E aqui o conselheiro Abel só diz que ele apresentou, né, a escrituração, então, e pauta a sua análise em primeira linha pela validação da DIPJ que evidenciava prejuízo, então é o contribuinte que recolhe, declara em DCTF, quando chega no final do ano, ele apura, ele identifica que errou na apuração das estimativas, apresenta a DIPJ já informando o prejuízo, e na sequência de comp, utilizando esse indébito, e na análise é desconsiderada a DIPJ. Então, eu concordo, embora tenha algumas ressalvas em relação aos fundamentos do acordo recorrido, eu concordo com sua conclusão, por isso eu nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria, e aí em relação às duas matérias, né, acho que é suficiente a DIPJ e não há, em consequência, que não há necessidade de se submeter a documentação a exame da DRF para verificação da certeza e liquidez. Ok, então a senhora tem uma divergência, né? Para negar provimento. Para negar provimento. Perfeito. Conselheira Lívia, como vota? Meu pensamento é bem alinhado ao da doutora Edeli, acompanha a divergência. Ok. Conselheira Amélia, como a senhora vota? Eu vou votar na mesma linha do Promex, então eu dou para parcial provimento para retorno à unidade. Ok. De origem. Ok. Conselheiro Fernando, como o senhor vota? Presidente, nesse caso, eu vou votar com a divergência aberta pela conselheira Edeli. Eu acho que não há necessidade do retorno, porque nesse caso foi uma análise de prova, né? A turma ordinária simplesmente analisou o que tinha à sua disposição e chegou à conclusão que estava comprovado. Acho que não haveria necessidade de retorno. Acho que a conselheira Edeli quer falar alguma coisa. Conselheira Edeli, por favor. Eu tive essa impressão, Fernando, mas olhando o voto do Abel, especialmente o despacho que rejeitou os embargos, a Procuradoria embargou o acordo recorrido para dizer, olha, que escrituração que você examinou, aqui só tem os recibos de entrega da escrituração digital. E aí a resposta, os embargos foram rejeitados por obscuridade, dizendo, olha, bastou à turma a confirmação da apresentação da escrituração. Em momento nenhum foi dito que foi examinada a escrituração. Só se examinou, só se teve em conta que a contribuinte cumpriu com a obrigação de apresentar
a escrituração digital no momento em que lhe era exigido. Então, é por isso que eu mantive o mesmo voto da Promex, porque, na verdade, o fundamento forte aqui do Abel é que a delegacia não poderia ter desconsiderado a DIPJ na análise, né? E que como, inclusive, a contribuinte apresentou a escrituração digital, e aí, como eu já tenho essa memória que eu revivi aqui, de que na Promex também tinha essa alegação de apresentação da escrituração digital, é que eu voto do mesmo jeito. Então, pela integração feita na rejeição dos embargos, eu entendo que não é possível dizer que a turma apreciou a escrituração. Tá? Como os embargos foram rejeitados, dizendo, olha, ninguém falou aqui que foi examinada a escrituração, só que os recibos foram apresentados. Tá? Conselheira Viviane, pode falar. Eu ia chamar a atenção exatamente para esse ponto. Eu fiz questão de colocar no voto aqui a transcrição da rejeição dos embargos, que destaca o ponto colocado pela conselheira Deli, que aí se assemelha bastante a outro caso, que realmente não houve a verificação dos elementos fáticos comprobatórios, né, do direito. Aqui ele juntou os comprovantes, e o relator deixa isso bem claro. Ok, conselheiro Fernando. Tá, presidente, só se alguém puder me esclarecer, que eu estou com uma dúvida aqui, mas isso também só surgiu, os documentos ele só apresentou só no recurso voluntário ou não? Pode falar, pode falar. Estou procurando o microfone aqui. Oi, ele juntou no recurso voluntário apenas os comprovantes da escrituração digital. A DPJ estava lá atrás, e trouxe a argumentação no sentido de que estava valendo a DPJ. E no recurso voluntário que ele junta comprovante da entrega da inscrição digital. Tá bom, obrigado, conselheira Viviane. Bom, feitos esses esclarecimentos, agradeço, conselheira Viviane, a conselheira Deli, então eu vou também, vou alterar aqui, vou encaminhar o voto na divergência da Amélia, para retornar esse processo para a unidade, tá? Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a divergência da conselheira Amélia, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho a divergência da doutora Deli como nos outros processos de igual matéria. Ok, eu acompanho a divergência da conselheira Amélia, então, é conhecido por unanimidade, dado provimento parcial por maioria, vencidas relatora, que deu provimento, e Lívia, que negaram provimento. Doutora Amélia, posso contar com a senhora? Tá, então voto vencedor, doutora Amélia. Eu não sei se picou, se você não falou, Edeli, Lívia e Caio. Falei, Edeli, Lívia, só esqueci do Caio. Então, negaram o provimento, Edeli, Lívia e Caio. Desculpa, doutor Caio, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Conhecido por unanimidade, dado provimento parcial por maioria, vencida a relatora que deu provimento e Edeli, Lívia e Caio que negaram provimento. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos para o próximo, conselheiro Viviane, ao 20. Você falou voto vencedor, eu não anotei. Amélia. Voto vencedor, Amélia. Podemos passar para o 20, recorrente Fazenda Nacional, BTK, mesma coisa. Presidente, como eu coloquei no início do voto, os processos são idênticos praticamente. O que muda aqui é o crédito de contribuição social, um RPJ e outra contribuição social. Então, os processos vieram na mesma sequência, o mesmo relator, voto recorrido, o mesmo recurso do PGFN e a diferenciação do voto no mesmo sentido. Então podemos... Eu conheço o provimento. Ok, podemos votar. É idêntico, né? Conselheira Edeli, então, vamos lá. Mesma divergência, né? Que eu vi. Ok, conselheira Lívia. Com a divergência da doutora Edeli. Conselheira Amélia. Provimento parcial com retorno à unidade de origem. Ok, conselheiro Fernando. Com a divergência da conselheira Amélia. Ok, conselheiro Tozelli. Com a divergência da Amélia, presidente.
Conselheiro Caio. Com a divergência da doutora Ideli. Perfeito. Eu com a divergência da conselheira Amélia. Então, de novo, conhecido por unanimidade. Conselheira Amélia, quer falar? Pode falar. Não? Tá. Então, conhecido por unanimidade, dado provimento parcial por maioria, vencida a relatora, que dava provimento, Ideli, Lívia e Caio, que negavam provimento. Voto vencedor, então, conselheira Amélia. Ok? Então, agora vamos, Isaías, para a gravação, por favor.